deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como os que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora que eles, por eles reconhecido no partir do pão. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas Escrituras. Que o Senhor esteja abrindo os nossos corações e que, assim como naquele caminho de Emaús, que os nossos corações estejam ardendo pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto é um dos textos mais maravilhosos para que a gente possa entender um pouco do que significa a mesa da comunhão. Eu quero, como sempre, fazer um contexto para que vocês possam entender. Esses discípulos, 2 discípulos, eles, podemos dizer que eram aqueles que não resistiram à tristeza, não resistiram a todos aqueles acontecimentos nefastos, coisas horríveis que eles presenciaram. Mas uma coisa nós podemos entender, queridos: Jesus havia feito uma promessa, Jesus havia falado que ele, ao terceiro dia, ele ressuscitaria, ele voltaria. Mas aqueles discípulos, eles viram tantas coisas ruins e eles desistiram. O interessante é que eles mesmos disseram: olha, até as mulheres que andavam lá com a gente, lá, que faziam parte do nosso grupo, elas foram lá no túmulo e disseram que os anjos disseram que Jesus tinha ressuscitado. Mas, sei lá, eu não acredito não.
quero te dizer uma coisa, talvez o teu coração possa estar igual nesses discípulos. Talvez as circunstâncias traumáticas, as coisas ruins que aconteceram na tua vida, possa ter transformado o teu coração numa geleira. Possa ter te afetado de forma que você, mesmo diante de tamanho milagre, mesmo diante de tamanha maravilha operada por Deus, talvez você possa olhar e falar assim: eu não acredito. A dificuldade que a gente encontra de pregar o Evangelho para pessoas céticas é incrível. Eu quero te dizer, queridos, que pior do que pregar para uma pessoa que nunca acreditou, para um ateu, para uma pessoa que nunca aceitou Jesus como seu Salvador, é pregar para alguém que está desviado. É pregar para alguém que está com o seu coração gelado, empedecido, por talvez circunstâncias que entristeceram o seu coração. Talvez decepções, talvez coisas que afetaram diretamente a ele na comunhão entre os irmãos. E o que acontece com o coração dessas pessoas é que elas realmente ficam com uma dificuldade incrível de crer e de entender aquilo que Deus está fazendo. E dificuldade de entender os processos de Deus na nossa vida. E aqueles discípulos, eles estavam passando por esse processo. Eles passaram por todo o trauma de ver Jesus sendo castigado, moído, triturado, morto. Eles não quiseram aguardar. Às vezes nós estamos próximos de receber a nossa bênção. Nós estamos próximos de ver o milagre acontecer, mas não temos a paciência e a disciplina de aguardar o tempo de Deus. Queridos, não acontece quando a gente quer. Porque se tudo acontecesse quando a gente quer, precisamos de Deus. É tudo do jeito que a gente quer, tá bom? Mas nós precisamos entender que o processo de Deus, ele tem o tempo de Deus, e não é no tempo que a gente quer. E aqueles discípulos, eles estavam dentro do processo, mas não aguardaram o final do processo. Aqueles discípulos, eles estavam com o coração bruto, peludo, endurecido, ao ponto de afetar até a sua visão. Que o grande problema daqueles que estão com o coração endurecido é que eles não conseguem enxergar a mão de Deus agindo em nada que eles fazem. Se tornam totalmente céticos, pessimistas em relação às coisas de Deus. O Senhor tem agido com misericórdia, o Senhor tem agido com tanto cuidado, com tanto carinho, mas mesmo assim não conseguem enxergar a mão de Deus agindo na vida deles. Vamos analisar a vida desses discípulos. Eles desistiram. Eles passaram por cima daquilo que Jesus falou para eles: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ficar em Jerusalém aguardando que as coisas aconteçam. Eles desistiram. Eles falaram assim: chega de Jerusalém, chega de Jerusalém, eu vou para Emaús, porque lá em Emaús eu vou me lembrar de coisas diferentes do que eu lembro em Jerusalém. Eu vou viver num lugar onde não vai mais, as lembranças não vão mais entristecer o meu coração. Mas Jesus é tão misericordioso, queridos. Não adianta você fugir dele não, Jesus vai atrás de você. Não adianta você fugir de Jesus, Jesus vai atrás de você. Aqueles homens foram para Emaús. Chega de Jerusalém, eu vou para Emaús. Pedro, quando também se decepcionou com as coisas e falou assim: quer saber? Eu vou pescar. Eu não sei qual é a tua fuga, eu não sei qual é a tua ação que faz você sair da tensão. Cada um tem a sua fuga pessoal. Eu não estou estressado, eu vou cozinhar. Tem gente que vai fazer outra coisa.
Mas eu quero dizer, querido, não importa o que você for fazer, se você for fugir de Jerusalém, Jesus vai atrás de você. Jesus, ele vai ao teu encontro, falar contigo. Eu já contei uma vez aqui, mas eu vou contar de novo. A história de um pastor que se desviou. Essas pessoas que não, o pastor também se desvia. O pastor às vezes se perturba tanto com as coisas que faz igual Pedro, vou pescar. E a história conta que esse pastor, ele cansou de tudo, jogou tudo pro alto e decidiu ir viver uma vida mundana. E ele foi para uma casa de prostituição. E chegando lá naquela casa de prostituição, tudo escuro, ele falou assim: aqui ninguém vai me reconhecer. Ele lá, sentado, mas qual foi a surpresa dele? Uma daquelas meninas que ali se prostituíam já havia frequentado a igreja daquele pastor. E aquela menina, quando viu aquele pastor, ela se alegrou de uma maneira tremenda. E ela foi em direção a ele e falou assim: pastor, foi o Senhor que mandou o Senhor vir aqui me resgatar. Foi o Senhor que mandou o Senhor vir aqui me buscar. Amém, pastor? Era esse sinal que eu esperava para eu voltar para o caminho de Deus. Eu estou indo embora agora, pastor. Por favor, me tira daqui e me leva para a sua igreja. O pastor não consegue nem desviar, porque ninguém pode fugir da missão, querido, porque o Senhor Jesus vai atrás. O Senhor Jesus vai atrás de você. E aquele pastor todo sem graça falou assim: amém, amém, vamos embora, vamos embora. Queridos, o Senhor Jesus, ele vai atrás de você. Ele vai atrás de você. E queridos, o tema dessa mensagem é reconhecendo Jesus. O ponto marcante, o ponto crucial daquele dia, ali com aqueles discípulos, teve um ponto alto, teve um ponto maravilhoso, onde eles entenderam que tudo fazia sentido. Queridos, às vezes falta esse clique para que você hoje possa sair daqui entendendo que tudo faz sentido na tua vida. Talvez você possa estar achando que está tudo dando errado, que nada sai de acordo com aquilo que você imagina, mas o Senhor, ele hoje, ele quer se apresentar a você. O Senhor, ele tem ido atrás de você. O Senhor, ele tem ido te buscar onde quer que você esteja. Basta que você reconheça Ele. O coração obscurecido pela incredulidade, versos 3 a 24, fizeram com que aqueles discípulos não reconhecessem Jesus. Queridos, como eu falei, talvez os fatos ocorridos nos últimos tempos, meses, talvez dias, façam com que você não reconheça mais Jesus. Talvez que você não queira mais a missão, talvez que você não queira mais a sua cruz, talvez você não queira mais a presença, talvez você não queira mais participar da mesa dele. Mas o Senhor, Ele não te abandona. O Senhor, Ele vai atrás de você. Muitas vezes nossas expectativas erradas nos impedem de enxergar Jesus em meio às circunstâncias da vida. A incredulidade e a tristeza podem obscurecer nossa visão espiritual. Hoje eu te convido para que você possa abrir os seus olhos, para que a sua visão hoje possa ser tratada, restabelecida, para que você possa reconhecer Jesus. O coração aquecido pela palavra. Jesus, ele falou ali, era necessário que o Cristo padecesse. Jesus, ele ficou ali querendo lembrar ali para aqueles discípulos da palavra dele, o que estava escrito ali na Bíblia, o que estava escrito ali nos profetas. Queridos, é necessário que você entenda, a leitura da palavra, ela vai permanecer, vai te manter o teu coração aquecido e os teus olhos abertos. Como eu sempre falo, eu vou continuar falando, crente precisa ler a Bíblia, porque a leitura da palavra, a palavra aquece o nosso coração. A palavra vai manter o teu coração ali, olha, sempre quentinho, tratado.
macio, suscetível ao toque do Espírito Santo, para que você possa sempre reconhecer Jesus em tudo que você faz. É muito interessante quando você encontra pessoas que sabem reconhecer aquilo que foi feito. Um coração grato, ele sempre será maravilhoso, e Deus sempre vai se alegrar com isso. Um coração grato sempre será o currículo necessário para que você possa ser alguém que alegra o coração de Deus. Eu quero convidar hoje a você manter o teu coração aquecido, e eu tenho um apelo a fazer para você. Leia a palavra de Deus. Esteja sempre apto, pronto a estar em contato com a palavra de Deus. Nós temos pela manhã a escola bíblica dominical, que tem sido maravilhosa. Então vem para a escola bíblica dominical, vem estudar a palavra de Deus, faça a tua leitura diária, vem para a casa de Deus para você ouvir uma pregação onde a palavra de Deus será explanada. Mas, querido, esteja em contato com a palavra de Deus. Essa semana eu postei no grupo da igreja um vídeo que me chamou a atenção, de um comediante que faz stand-up, que ele não é crente, inclusive ele é ateu, mas tem uma parte do espetáculo dele, do show, que fala, é a Bíblia, e ele fala o seguinte: existe um livro que conta tudo sobre a vida do crente e até após a vida. Existe um manual que está tudo ali, tem tudo lá, e que a vida do crente está toda baseada nele. E você pergunta para o crente: e aí, você leu? Não. Mas tem que ler. Ah, por que tu não leu? Pô, é grande, cara. Olha o tamanho desse negócio. Dá para ler? Não, é muito grande. Queridos, eu costumo dizer que é difícil aquilo que a gente não quer, e longe é o lugar que a gente não quer ir. Porque quando a gente entende que existe uma necessidade, a gente entende que existe uma prioridade, a gente enfrenta qualquer dificuldade. E que não seja necessário um ateu te alertar que você precisa ler a Bíblia. Ele fala que aquele show dele faz com que alguns crentes saiam de lá e voltem para a igreja. Porque as pedras estão clamando. Será que é necessário que um ateu diga para você que você precisa ler a palavra? Você precisa estar em contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Não deixe que um ateu fique te ensinando aquilo que você devia saber de cor e salteado. Terceiro ponto, para a gente poder avançar: um coração iluminado pela comunhão. Os versos 33, 34 e 35 dizem o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros. Queridos, no momento em que eles partiram o pão, que Jesus entregou a eles o pão, ali naquela mesa, eles conseguiram entender e enxergar e reconhecer Jesus. Queridos, a melhor forma de você reconhecer Jesus é quando você está ali à mesa em comunhão com o teu irmão, e você consegue reconhecer Jesus sentado à mesa contigo, porque ele está ali representado pela comunhão com o teu irmão. Queridos, a comunhão e os relacionamentos que nós temos vão sempre fazer com que outras pessoas conheçam Jesus, e vão sempre fazer com que nós, que estejamos talvez um pouco afastados ou com o coração um pouco endurecido, reconheçamos a Jesus, porque é nessa comunhão que é um momento ali, um terreno fértil para que o Espírito Santo de Deus possa trazer de volta a você aquilo que falta para você andar em comunhão com Cristo. Que você possa, querido, em nome de Jesus, hoje fazer parte da mesa do Senhor e reconhecer Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Talvez você possa, assim como os historiadores, conhecer um Jesus histórico, naquilo que os livros de história falam. Mas eu quero hoje que você reconheça Jesus, aquele Jesus que se importa contigo, que não importa para quão longe você foi, que não se importa para que caminho você percorreu, Ele vai atrás de você, Ele se importa com você,
Ele vai atrás de você, Ele senta à mesa contigo, Ele parte o pão com você, e os seus olhos vão se abrir em nome de Jesus, para que você reconheça a presença dEle, o amor que Ele tem por você, e que Ele se importa contigo, não se importando com o que passou, não se importando com o que aconteceu, mas Ele te ama ao ponto de falar assim: vamos caminhar juntos, vamos voltar para Jerusalém, vamos estar de novo reunidos, vamos estar cumprindo aquilo que o Senhor prometeu, porque Ele vai cumprir as promessas dEle, e nós precisamos cumprir o nosso papel e fazer aquilo que nós precisamos fazer, que é estar em Jerusalém. Nossa Jerusalém celestial, queridos, chama-se Casa de Deus. Nós precisamos estar em Jerusalém, para que nós possamos reconhecer Jesus caminhando junto comigo, contigo, conosco. Às vezes nós estamos com nossos olhos vendados ao ponto de não enxergar Jesus cuidando da gente, mesmo em momentos de tribulação, mesmo no momento que as coisas não funcionam como a gente quer, mas Jesus está caminhando contigo, Jesus está indo ao teu resgate, Jesus está falando com você, e parece que você está com os ouvidos tampados, com os olhos fechados, mas o Senhor está contigo, Ele te ama, e Ele vai te buscar onde estiver. Talvez hoje você entrou aqui nessa igreja com teu coração apertado, talvez nem com muita vontade de estar aqui, mas eu quero te dizer, queridos, o Senhor, Ele quer te buscar, Ele quer te resgatar, Ele se importa contigo. E eu quero declarar em nome de Jesus que Ele partiu do pão, que os seus olhos se abrem, que você consiga enxergar um Jesus que te ama, um Jesus que se importa contigo de maneira que enfrenta dificuldades ali para poder ir atrás de você, que às vezes você se afasta tanto que você dá trabalho para Jesus, para Ele ir lá até onde você está, mas Ele não se importa com isso, Ele vai atrás de você, Ele vai te buscar. Jesus foi resgatar aqueles discípulos, e quando Ele entendeu que o coração deles tinha voltado a ferver, voltado a queimar, Ele já cumpriu o papel dele. Jesus falou: fui, volta para Jerusalém, estou te esperando lá. E queridos, Jerusalém te aguarda, Jerusalém te aguarda. Quantas vezes Jesus caminhou com você, falou através da palavra, mas se você não tem reconhecido isso, às vezes Deus envia pessoas, talvez até pessoas humildes que não sabem nem falar direito, mas que vão te dar uma palavra dele diretamente ao teu coração. Basta que você entenda e reconheça Jesus. Reconheça, querido, Jesus. Ele hoje está falando para você: vem, volta para Jerusalém, vem para Jerusalém. Se você tem caminhado sem perceber a presença de Jesus, hoje é o momento de abrir o seu coração. Hoje é o momento de você abrir o seu coração e falar para Ele: Senhor, aqueça a minha fé, e se revele na minha vida, para que eu possa te enxergar, te reconhecer e entender que viver na tua presença não há nada melhor, não há nada igual. Eu quero falar ao teu coração, fazer um convite a você. Se você for afastado da presença do Senhor, se você um dia desejou ir para Emaús, um dia você desejou sair de Jerusalém, talvez um lugar que para você não te trazia mais recordações boas, ou não fazia mais com que você se sentisse bem e à vontade. Talvez você quis ir para Emaús, mas hoje é o dia que o Senhor se apresenta a você e fala: volta para Jerusalém. Se você hoje quiser voltar para Jerusalém, eu convido você a levantar o teu lugar, vir aqui perto de mim, que eu quero orar com você.